A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante. E quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade, pois quem clica sabe. Conheça o Flash Click, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre em nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade. Agradeço a todos vocês, pela presença de todos aqui. Certamente, o maior evento do mercado financeiro. Faz todo sentido quem ama esse mercado, quem vive esse mercado, se fazer presente. Para quem não me conhece, eu sou Aliakim Pereira de Sá, analista de investimentos do Grupo XP. Hoje atuo na marca Clear, sou sócio do Grupo XP também, desde 2015 e estou no mercado desde 2005. Hoje estamos aqui para falar com vocês sobre as diferentes escolas, análise gráfica, análise de fluxo, Wyckoff, A gente tem um especialista nisso aqui também. E para compor essa bancada, nada mais, nada menos do que grandes mestres do mercado, que se fazem presente por aqui. Vou começar apresentando meu parceiro de trabalho, Gibex, Gilberto Coelho. Fique à vontade para se apresentar, meu querido. Opa! Valeu, pessoal. Obrigado aí pela vinda de vocês. Obrigado a XP pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do que a gente faz, de transformar sonho em realidade. Essa é a grande missão da XP. Eu fui broker institucional desde 1989. Comecei com o índice futuro. Aturo o índice futuro até hoje, é minha paixão. E logo que eu entrei, eu já conheci um pouquinho de gráficos naquela época. Mas eu queria me tornar especialista em análise técnica desde então. E quando a XP começou em 2008, eu liguei para um cara chamado Guilherme e falei, pô, você montou uma corretora, né? Tinha sido meu estagiário há alguns anos atrás e estava começando aquele projeto bacana. Desde 2000 ele já vinha criando esse movimento de ser solitário, sair de corretora como funcionário e virar empreendedor. E eu falei, cara, eu quero largar o que eu faço. Eu era um dos melhores brokers considerados institucionais. O diretor da minha empresa, que queria que eu fosse sócio, falei, eu não quero entrar sócio, porque eu não quero assinar compromisso com vocês de mais 5 anos. Eu quero ser analista. Então eu estou indo embora desse lugar. Eu falei, você é maluco? Você é o melhor broker que eu tenho. Eu falei, sou maluco, mas eu vou seguir meu sonho. E quem me ajudou muito nisso foi o Benchimol. E ele me recomendou para a área de análise em Porto Alegre em 2008. E em um mês eu já estava na área de análise, já efetivado. Em um ano eu virei sócio da XP. Vim de Porto Alegre para o Rio. E do Rio eles vieram para São Paulo. Aí eu não quis vir para São Paulo, me separei um pouquinho da área de análise. Mas eu montei minha empresa de análise que foi levando até 2017. Em 2017, em conversas com a XP, eles falaram, Giba, volta, queremos você. Não sou empresa de análise, mas só você. Eu tive um trabalho um pouco mais duro ali de cessar todas as minhas parcerias e voltar para a XP. Fiz a melhor carteira do Brasil de investimentos nessa volta. Eu voltei pela Rico, foi assim que a XP comprou a Rico. E no ano seguinte eu voltei para a marca XP para atender os assessores, que eu já entendia há muito tempo, conhecia há muito tempo e realizei esse sonho. Eu estou aqui até hoje por causa da análise gráfica, Kim? Análise gráfica, para mim, é vida, é fantástico. Eu comecei com isso em 1989, com uma brincadeira, eu nem percebi direito o que era. Em 2009, 2010, eu me aprofundei em Fibonacci. Se ele pudesse estar aqui hoje com a gente, seria ótimo. Mas ele faleceu nos anos 1700 e pouco, já não daria para ele estar presente. E para quem não sabe, hoje a gente usa os algarismos não romanos, os originais, como a gente usa hoje, graças a ele, Então é uma figura que está aí nos filmes, presentes em tudo e na natureza. E para mim, hoje, a análise técnica é principalmente padrões de repetição com projeções de Fibonacci. E depois a gente vai falar mais, Vou passar aí para os outros, que nosso tempo é bem curtinho. Excelente. Dando continuidade aqui, um grande amigo, uma pessoa fantástica. Muito por conta também de algumas conexões que o mercado acaba trazendo para a gente. Apresento a vocês, Bertani. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Kim. Cara, é um prazer estar aqui hoje com vocês, grande amigo Kim. Como você disse, o mercado vai nos trazendo essas conexões e
e poder falar um pouquinho de como eu enxergo o mercado. Eu sou matemático de formação, comecei no mercado pela análise técnica com o André Moraes lá em 2016, fazendo sala, estando na sala com ele, sendo trader. Mas eu sempre me perguntando, né, algumas coisas, querendo entender um pouco mais, por que que o mercado se mexe, por que que o mercado ia lá, me violinava. Não sei se vocês já tomaram aquele famoso stop, né, o violino, vai lá, depois vai no teu alvo. Isso me incomodava demais e eu sempre fui buscando novos entendimentos e saí da análise técnica, procurei entender um pouco mais sobre psicologia do trader, a mente de como ali se comportar. Me fiz muito melhor como ser humano mesmo, entendendo as minhas dificuldades, né? A teimosia, o orgulho, a vaidade. Depois fui para a casa do Price Action, Renan, também lá com a Aranha. Comecei a entender um pouquinho mais de Price Action. Do Price Action fui para o fluxo, porque eu queria entender realmente o que fazia o mercado se mexer, por que o grande player entrava ali, quem estava comprando, vendendo. No fluxo eu operava em ações, eu não operava fluxo em mini índice, mini dólar, porque eu achava muito intenso, muito rápido. Mas foi muito legal aquele período. Só que quando eu ganhava dinheiro no day trade com o fluxo, eu não sabia onde investir o meu capital em ações. Porque o fluxo ele tira aquela fotografia daquele segundo, né? Aquilo que está acontecendo na tela, naquele exato momento. Foi aí que, pesquisando numa outra comunidade, conheci sobre o Wyckoff. E o Wyckoff é uma mistura do fluxo com um elemento que sempre tive a percepção. O Richard Wyckoff foi uma figura muito, muito famosa no início do século XX nos Estados Unidos. E ele chama a atenção porque ele traz à tona algo que nós percebemos, mas que muita gente não quer tocar no assunto, que é a manipulação de mercado. A manipulação de mercado existe, mas não é uma manipulação ilícita. É mais ou menos assim: eu sou o dono da bola, eu sou mimado, não quero mais jogar bola, levo a bola embora. O mercado é financeiro. Não dá para acreditar que nós temos o mesmo poderio financeiro de que grandes instituições. É só entender mais ou menos o que aconteceu ontem, 5 horas da tarde, no índice, que andou 2.000 pontos sem que ninguém entendesse por quê. Esse tipo de movimento, quem toca na ferida de forma com metodologia é o Wyckoff. E aí isso me chamou a atenção, foi algo assim, um casamento perfeito. E hoje eu sou professor do trade ao vivo, analista do trade ao vivo, tem uma sala onde eu falo sobre o Wyckoff e Smart Money, que é um dos pilares que deriva do próprio metodologia de Wyckoff, que depois aqui, podendo falar, eu vou explicitar um pouquinho mais, mas basicamente é isso, Kim. Excelente, já deu para perceber que aqui o papo vai ser de alto nível e que a gente vai ter pouco tempo, na verdade, para dissertar em cima, né, de todo esse conhecimento aqui que esses feras têm. Como eu falei, as conexões vão trazendo pessoas fantásticas. Recentemente conheci essa fera aí também, que é o Renan Roça. Se apresente, por favor, meu amigo. É um prazer e uma honra estar aqui ao lado de vocês, com essa arquibancada maravilhosa aqui acompanhando também. É uma honra, né, ver isso aqui cheio para ouvir a gente falar, né? Bom, eu comecei no mercado em 2014, por um acaso. Eu não pretendia ser trader, eu não pretendia ser analista. Hoje também sou analista CNPI. E por acaso encontrei o mercado como uma opção de carreira, uma opção de vida. Eu vim da área de TI, sou formado em Sistemas de Informação pela Estadual de Santa Catarina. E inclusive a área de TI tem tudo a ver com a minha vida de mercado financeiro, porque foi através da área de TI, do meu conhecimento de TI, que eu consegui criar o que hoje eu chamo da metodologia Roça de Price Action, que é como eu olho o mercado, como eu analiso o mercado, em virtude do conhecimento que eu adquiri na faculdade. Estudei probabilidade estatística também, estudei Wyckoff também, faz parte da minha formação de mercado financeiro. Que legal. E graças a todo esse conhecimento adquirido desses autores maravilhosos que a gente tem, junto com o que eu consegui desenvolver na época da faculdade, dos estudos, hoje eu criei a minha metodologia e é com base nisso que eu opero, é com base nisso que eu sustento toda a minha tese de operação no mercado financeiro. Eu fiz um estudo estatístico, levantei mais de 2 milhões de barras testadas, que é o que embasa toda a minha tomada de decisão no mercado. Hoje é o que eu uso, é o que eu dissemino para o pessoal, é o que eu procuro ensinar. Hoje, como falei, sou analista CNPIT, sou trader e também sou fundador do o hub gratuito RPA Trade, onde a gente ensina essa metodologia de price action para o pessoal de forma gratuita. Excelente. Bom, só fazendo um pequeno disclaimer aqui, né? Para quem não sabe, a análise de fluxo é aquela que o operador se embasa apenas no fluxo de dinheiro, no fluxo de ordens, na ponta compradora, na ponta vendedora, diferentemente da análise gráfica, que a gente se embasa em candles, em formações gráficas, né?
E aí vem a primeira pergunta que eu quero direcionar para o Renan. Como você se encontrou na análise gráfica? Por que não análise de fluxo? Ou por que não as duas coisas juntas? O que você vê de pontos positivos na análise gráfica para o seu perfil, para o Renan Rossi? Muito boa. Porque, assim como eu comentei que eu passei por Wyckoff, fluxo também fez parte dos meus estudos. E o porquê, Kim, que é a resposta que você procura, é perfil. Eu não tenho perfil para ler fluxo. Eu conseguia produzir resultado, mas eu notava que no período que eu ficava tentando ler fluxo e no período que eu ficava no gráfico, eu era muito mais produtivo no gráfico. E eu tenho um perfil operacional que cada um tem o seu, né? Eu acho que a gente, primeiro de tudo, quando a gente quer estudar o mercado, estudar trade, estudar uma metodologia, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é qual é o meu perfil? Aonde é a minha casa? Onde eu me sinto bem? Né? Porque é a partir disso que a gente consegue, né, desenvolver depois as coisas que a gente precisa. Porque se a gente não se sentir bem com aquilo que a gente está fazendo, não conseguir performar naquilo que a gente se propõe a fazer, é muito difícil que a gente consiga produzir resultado. Então é mais uma questão de perfil mesmo, de ficar na frente da tela, olhar as coisas com um pouco mais de calma. O fluxo é mais rápido, é mais frenético, tem que ter o olho mais afiado para coisas rápidas acontecendo. E eu notei que eu não performava tanto nisso, então eu preferi ficar no gráfico. E é por isso que eu me aprofundei depois em Price Action. É muito legal a gente ouvir essa primeira resposta, porque aí a gente entende que às vezes a gente quer análise gráfica, mas talvez vai ser análise de fluxo para vocês, ou para alguns de vocês. Alguns querem análise de fluxo, mas talvez vai ser análise gráfica. E dentro de cada uma dessas escolas, a gente vai encontrar setups, estratégias diferentes, ajustes operacionais diferentes, que precisam vestir como uma luva para a gente. Então eu vou direcionar agora a pergunta para o Bertani. Bertani, do seu ponto de vista, o que Wyckoff leva de vantagem para quem só analisa fluxo, até porque você se adaptou a essa metodologia, e para quem só faz uma análise mais clássica sem ter esse amparo da sua metodologia, ou seja, de Wyckoff propriamente dito? Tá, pegando o gancho do que o Renan falou, é muito legal, eu já vou responder, tá, Kim? O que você colocou, Renan, que a pessoa precisa se adaptar à sua forma, à sua maneira, né? A técnica tem que se encaixar na sua personalidade. Se vocês perceberam quando eu disse que eu comecei com análise técnica e fui estudar como eu me comportava na frente da tela, isso foi muito importante, o autoconhecimento. O mercado é um lugar muito caro para a gente se autoconhecer, porque você vai insistindo, vai abrindo cada vez mais o buraco que está na tua frente. E às vezes a gente se identifica com o Aliakin como pessoa, eu me identifico com a pessoa do Giba, com a pessoa do Renan, e eu quero fazer o que eles fazem, porque eu gosto do Aliakin, eu gosto do Giba, eu gosto do Renan. Só que a técnica que eles fazem, ou que ele permeia, ou que ele defende, ou que ele faz, não está de acordo com o meu perfil. E isso é algo que realmente é um buraco muito grande na formação do trader. E aí que entra a condição do Wyckoff. Eu, como pessoa, eu sempre fui a criança chata, a criança do porquê. Então eu estava na roda de adulto, por quê? Por que que 2 mais 2 é 4? Por que que o céu é azul? Por que que o asfalto é preto? Ficava todo momento perguntando por quê. E isso eu levo para tudo na minha vida. E quando eu chego, por exemplo, para análise técnica, que respeito muito, foi a minha porta de entrada, fiz lá o curso com o Márcio Noronha, com o André, com o Leakin, conheci tudo isso. Algumas perguntas, cara, é probabilidade. Nem sempre vai funcionar e toca a vida assim. Aquilo não se encaixava para mim. Não é que não é bom, para mim não se encaixava. Quando eu vou buscar o fluxo, é para entender algumas condições da minha personalidade. E quando eu vou para o Wyckoff, é justamente o que o Renan falou, fluxo desgasta. Quem lê fluxo não consegue ler fluxo das 9 às 5 da tarde. Consegue ler fluxo das 9 às 10h30, das 10 às 11. É muito intenso, seus olhos cansam, é uma coisa muito, realmente, maçante. É muito funcional, mas é muito cansativo. E o Wyckoff, ele começa a trazer essa questão da manipulação e os ciclos de mercado, aonde você começa a perceber, dentro do tripé, que o Wyckoff ele se embasa na causa e consequência. Então, tudo aquilo que muita gente fala, o mercado caiu por causa disso, é consequência. A construção da causa foi anterior. Então você começa a perceber que a ansiedade de entrar no movimento, ela cai fora, porque você sabe que eles estão construindo. Você começa a perceber esforço e resultado. Quanto mais dinheiro o cara coloca, o mercado não anda, não vai para cima. Menos dinheiro o mercado desce. Pô, tá mais fácil empurrar esse bêbado na descida do que empurrar essa roda para cima. Então, vou tentar vender, mas vender aonde? Numa região de liquidez mais alta.
Então, o Wyckoff começa a trazer esse elemento, esses 3 elementos, que é causa e consequência, esforço e resultado, numa conjuntura do tripé, que é o último, que é oferta e demanda, que hoje é o Smart Money. Porque os algoritmos dos grandes players levam o mercado aonde eles querem. E, gente, uma coisa eu coloquei na cabeça, não foi só a minha mãe que fez filho esperto. Ah, eu vou comprar aqui e colocar o stop aqui, só eu sei que meu stop tá ali? Ah, mas é porque fulano de tal falou ou tem acesso por onde? Não tem. A maioria das pessoas vão colocar o stop ali. Então o mercado vai buscar aquilo lá para depois fazer o movimento. Aquilo me frustrava. Então a minha frustração foi me levar a buscar elementos que dessem embasamento. Por quê? Num primeiro momento, Kim, qual que é a técnica que você faz para evitar violino? Não põe stop. Que dá raiva. Não. Põe stop. Não, Eu não desculpa. pus stop. Chega meio arrepia. Stop e volta. Não, eu não tirava. A fé movia stops. Ah, não vai. Vamos mover isso aqui. Tira essa porcaria daí. Porque a primeira deu stop, sou disciplinada. A segunda deu stop. Puta. A terceira não Vai tem voltar. stop. Ah, vai voltar. E o pior é que quando voltava na quarta, não tinha stop mesmo. E aí, levava. Quebrou. Então, eu precisava de método. E a maneira que eu encontrei o método foi justamente com o embasamento das regiões de manipulação de mercado. Com o Wyckoff. E aí depois vem o Smart Money, com tudo isso que vai encaixando no meu perfil. Excelente, dando continuidade, eu acho que todo mundo quer, né, sextar mais cedo, quer ir pra praia mais cedo e tudo mais, e a gente tem aqui do lado, né, um gigante desse mercado aí também, e ele tem um setup que acredito que a grande maioria gosta, que é o setup da praia. Mas pensar só no setup da praia, eu acho que é leviano. Tem um pivete na praia, né? Tem que tomar cuidado com ele, né? Exato. Como você se encontrou dentro da análise gráfica? Por que análise gráfica para você, Gibex? E aí, fala um pouquinho de como você chegou nessa coisa linda que é o setup da praia. Vamos lá, vamos tentar botar aqui 36 anos em 3 minutos, tá? Boa sorte. Análise técnica. O primeiro dia meu do mercado, eu estava na faculdade de administração, tinha saído da engenharia, e um amigo meu falou assim, tá na bolsa, né? Projeta o dia seguinte, metade da alta de ontem para cima e para baixo, você vai acertar a variação do Ibovespa. Eu, opa, já tinha um sinal. Não sabia que era Fibonacci, 50% de retração, né? E passei 20 anos quase sem saber direito que era Fibonacci. Tá? Conhecia a literatura, mas não tinha aplicado. E você tem day trade, você tem swing trade, você tem position. Tem análise técnica, análise fundamentalista. Tá tudo interligado. No day trade, você precisa saber se você vai comprar ou vender, suporte, resistência, as zonas que o Wyckoff usa. E as escolas, quando você escuta o Wyckoff, teoria de Down, Fibonacci, Elliott, todos esses caras falam a mesma linguagem, tá? É tudo igual. Então, quando ele fala dos tripés do Wyckoff, é a mesma coisa do Down, e todos são da década de 20, de preferência 29, logo depois do crash. Por quê? Porque quando as pessoas acreditavam que a bolsa ia subir sem parar, que era aquela euforia americana, e começaram a ter as quedas, ninguém tinha stop. Ninguém tinha noção de preço, e o pessoal não tinha que pagar as margens e não tinha as margens. Então acabavam pulando pela janela, infelizmente, foi a crise de 29 foi essa. E ali surgiu a análise técnica com força e todas as suas variações, tá? A análise técnica é, por definição, probabilidade maior de tendência de prever preços. É uma lógica de maiores probabilidades. Vai dar stop alguma vez? Vai. Vai dar errado alguma vez? Vai. Você tem que tentar refinar. Leitura de fluxo. Refina a entrada pelo fluxo que está entrando e saindo, evitar falsas entradas. O que acontece 10h30 na bolsa? Pré-abertura americana. Normalmente um rompimento falso, uma máxima do índice, Manipulação. né? Ou uma perda de fundo e depois volta tudo. Eu tomava esses stops, né? Fiquei com a cabeça até mais branca por causa disso, que eu comprava, tomava stop e voltava e falava, pelo amor de Deus, foi só pegar meu stop. Todo mundo passou por isso aqui, tem dúvida. Exceto ele que ainda não, o pequenininho que tá ali, mas você vai passar por isso, já aconteceu, tá vendo? Ó, ele já tomou um stop, foi lá no alvo dele e ficou sem nada. Gente, isso acontece e é a tal da manipulação que existe no mundo. O mercado financeiro é um tentando ganhar dinheiro do outro. E como é que você evita isso? Você falou, gente, tira o stop, né? Eu não. Não, Tá eu lá. stop não. Eu falei que quando Tem eu gente errava. que tira. Eu não tiro o stop jamais. O stop ele não é para ser movido nem falar, vou descer mais um pouquinho. Nunca. O stop tem que ser curto. Comecei a perder, para. Aí se voltar, entra de novo. Eu chamo isso de setup da raiva. Que às vezes você entra numa posição, tá ganhando, ela tira stop e volta.
seja no day trade, seja no swing trade também, né? Quantas vezes você não está comprado num papel, tá lá de boa, de repente ele faz assim, uau, num dia te estopa de assim, tirar com gap de alta e vai embora. Você fala, pô, não vou entrar que eu tô com medo que eu fiz topado, né? Isso machuca. Então, quais são as opções? No day trade, você não tem como comprar uma put de day trade, né? Você vai estopar, se voltar, você vai ser rápido para entrar de novo. É o que eu chamo de setup da raiva. Uma chance só, tá? Não vai ficar isso toda hora, não, que quebra. Mas no swing trade você pode comprar uma put, limitar o seu risco, né? Fazer a compra com stop garantido, que é a melhor coisa do mundo. Azul caiu 25% em um dia. Imagina você comprar azul com stop de swing trade de 6%. Ok, legal. O dia seguinte abriu com 20 de baixo. Fala, caraca, pô, não tem graça. Mas se você tem uma put, você se defende. No mercado você tem que ter inteligência para se defender. E a principal razão de você usar análise técnica é tentar seguir uma tendência, tentar pegar grandes movimentos e perder pouco, né? Se você conseguir perder pouco, já está ótimo. É o primeiro caminho para ganhar. Eu acho que é mais ou menos isso. A razão de tudo que eu faço hoje é assim, onde eu perco menos e ganho mais. E como que eu garanto essa perda pequena? Aí é pensamento e vem produtos novos aí na XP. Se Deus quiser, esse ano ainda, a gente solta o stop garantido, tá? No swing trade. Tá chegando. Excelente. E quando a gente fala de várias escolas, né, eu acho que é importante a gente destacar que, por exemplo, em análise gráfica, é um horizonte gigantesco. Porque são muitas teorias, né? A gente pode falar das teoria de Dow, ondas Elliott, a gente pode falar aqui de centenas de indicadores e tudo mais. Então a gente tem um horizonte que é gigantesco. Como a gente está aqui com feras de mercado e a gente não tem tanto tempo assim, eu acho que um ponto importante para a gente passar para a galera que está nos assistindo é como ser mais eficiente na busca por conhecimento, na busca de conhecimento dentro do mercado financeiro, principalmente no que diz respeito à análise técnica, análise de fluxo e Wyckoff. Bertani, qual seria a porta de entrada para quem está iniciando, para quem já está numa fase intermediária talvez, mas não consegue ganhar, ele ainda está ali naquele ganha-perde, ainda talvez ele ache que ele já se esforçou muito, que ele aprendeu muito, mas cara, na verdade ele está só no comecinho, ele ainda tem muito a fazer. Como ser mais eficiente na busca por conhecimento dentro da sua escola? Dentro da minha escola, bom, acho que a primeira coisa aqui é a pessoa se conhecer. Eu tô batendo nisso porque, se você não se conhecer, você vai ficar insistindo no caminho errado. Eu tenho alunos hoje que tá falando, tenho 15 anos de mercado e nunca dei certo, consegui agora fazer, eu sou a mudança da chave da vida dele? Não. A maneira que eu enxergo o mercado se encaixou a personalidade dele e ele entendeu muito bem e funcionou. Fantástico. Então a primeira coisa é entender como você se comporta, quem é você no mercado. A partir daí é não pular de galho em galho. Eu tenho a gente que fica assim, fica na minha sala, aí vai na sala de scalping, aí vai na sala de fluxo, aí vai na sala de... Porque é o viciado do trading. Quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar. Você não está no mercado para ganhar, você está para fazer bem feito e a consequência de fazer bem feito vai ser um belíssimo resultado financeiro. Acontece que as pessoas não estão preparadas para o processo. O processo é longo, é demorado, é sacrificante, porém, não tem teto. A hora que... o André fala muito isso do joelho da curva da função exponencial. A hora que pega ali, meu amigo, não tem teto. Você pode vir aqui no mercado para ganhar R$1.000, você pode vir no mercado para ganhar 100 mil, R$1 milhão. Óbvio, depende do teu tamanho, de como você tem de conhecimento, né? Não é dinheiro no mercado, é conhecimento. Então, encontrem a sua forma de enxergar o mercado, encontrem quem vocês são, a maneira que se encaixa como vocês gostam de enxergar o mercado e insistam. Deem um processo e não fiquem olhando para o lado. A grama do vizinho, o Instagram, o fulano que ganhou muito, isso não importa. O que importa é que amanhã você faça melhor do que fez hoje, dentro daquilo que você acredita que vai lhe fazer bem. Seja em Wyckoff, seja em Price Action, seja em fluxo, análise técnica, scalping, seja num robô, enfim, aquilo que você jogando moedinha para cima e está dando certo, encontre a tua forma. E aí isso vai fazer com que você tenha consistência. O trade, ou seja, aquilo que você faz na tela, é monótono. Se tiver com emoção, você está fazendo bobagem. É cansativo, porque se ficar ali na tela não tem nada para fazer, não tem nada. Quem está na minha sala, às vezes não tenho nada, passo a manhã inteira, não faço nada. Se não for na minha região de liquidez para eu operar, eu não opero, eu não invento moda. Ah, mas tenho que agitar a plateia. Não é meu papel. Eu tenho que operar bem aqui, então eu espero e é isso que eu dou de dica. Cara, insista,
faça o seu processo, se conheça e não fique pulando, né, de barco em barco aí, que isso dá terror. Excelente, eu penso muito, eu tenho a mesma linha de raciocínio, número, gênero e grau no que diz respeito a isso. Eu acho que as pessoas precisam buscar especialização, se especializar em algo que realmente vá de encontro com o perfil dela. Dando continuidade, Renan, o que você considera mais importante? A técnica, o emocional, dentro do seu modelo operacional? Quais são os pontos que você considera mais positivo para que as pessoas entendam como você encontra a sua oportunidade? Aquela oportunidade se torna uma oportunidade clara, a ponto de você falar, cara, essa oportunidade eu tenho que fazer, eu vou administrar esse risco e tomar essa posição. O que você traz de positivo, de como você se desenvolveu para a galera entender a maneira com que você age nesse sentido, dentro da sua técnica? Cara, uma pergunta bem complexa, daria pra gente falar 3 horas sobre isso, né? Sobre o que é mais importante, né? Eu costumo dizer que não existe algo que é mais importante. Eu acho que tudo tem igual importância. Muita gente fala, o emocional é o mais importante. É tão importante quanto a técnica, na minha visão. É tão importante quanto o gerenciamento. A gente tem um tripé. Se uma dessas coisas falha, as outras não se sustentam, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer estudar. E aí, já pegando o gancho do que estava sendo falado aqui, a literatura é muito ampla, né? A gente tem muita, o Bertani falou muito bem, cara, escolha o seu caminho, né? Encontre o que é o seu perfil e vá a fundo naquilo, estude aquilo, né? Foi o que eu fiz quando eu comecei a estudar Price Action. Price Action acha que, o pessoal muitas vezes pensa que é algo recente, né? Price Action também já tem séculos, a gente pode falar. A gente tem literatura da década de 60 de Price Action, né? Não é atribuída a ninguém a criação do Price Action em si, né? Mas a gente tem vários autores que falam de Price Action. E se a gente for pesquisar a literatura, a gente encontra, cara, N maneiras diferentes de você operar Price Action, que é o quê? Você operar baseado primariamente no movimento do preço, para tomar sua decisão. Então, quando a gente quer chegar nesse ponto que você mencionou, Kim, que é qual é o momento onde você toma a sua decisão, aquele trade você tem que fazer, eu acho que para a gente chegar nessa decisão, a gente tem que ter um embasamento que nos convença de que nós sabemos o que estamos fazendo. Foi por isso que eu mencionei no começo que eu fiz o meu teste estatístico, que eu já passei de 2 milhões de barras testadas, onde eu testei continuidade de movimento. E é nisso que se embasa toda a minha metodologia. Por quê? Porque é nisso que eu sei, é nisso que o mercado me mostra, é nisso que quando eu procuro eu encontro, né, a resposta porque eu estou buscando nas minhas operações. Então, quando eu estou buscando operar, eu estou buscando momentos onde o mercado faz um movimento que foi estudado por esse meu levantamento estatístico. Né? Por exemplo, rompimentos para mim, rompimentos dentro da minha metodologia é uma fase de mercado, não é um movimento, não é algo pontual que acontece. É um desenvolvimento que vai acontecendo ao longo do tempo e existem coisas que devem acontecer antes para que esse rompimento possa ser considerado um rompimento. Daí existem coisas que devem continuar acontecendo para que eu possa considerar o mercado como uma fase de rompimento e coisas que acontecem para que eu possa considerá-lo que acabou. Né? Então eu tenho delimitações muito claras, né? Eu acho que esse é o ponto. Ser claro, objetivo e racional na nossa tomada de decisão, para não deixar essa tomada de decisão para o nosso emocional. Afinal de contas, o emocional sempre vai tentar tomar conta da nossa tomada de decisão e a gente tem que usar o nosso lado racional para combater a vontade que o emocional nos traz. Então, acho que tem uma técnica embasada, né, que você olha para aquilo, você vê números. Eu, como falei, vim da área de sistemas, eu sou um cara analítico, completamente analítico, eu preciso de números para tudo, né? E aí, quando você tem isso, você passa a confiar naquilo que você está fazendo. Claro, você tem que ver a prática bater com a teoria, né? Senão não adianta nada. Mas quando você vê que a prática começa a bater com a teoria e aquilo que você levantou, teoricamente, acontece na prática, né? É muito bom. Aí você começa a ganhar confiança, aí você começa a se desenvolver e começa a caminhar. Né? Pegando, por exemplo, o exemplo dos rompimentos, o estudo estatístico que eu fiz relaciona deslocamento de preço e reversão de movimento. E os rompimentos são os movimentos que menos revertem abruptamente, quando são efetivamente rompimentos, tá? E aí quando a gente olha para a prática, por exemplo, a taxa de stops que eu tenho em rompimentos é 15%, 12% em rompimentos, que pega o stop inicial das operações menos de 1%, 0,7%. Ou seja, o que é levantado lá na teoria, né, com base no levantamento estatístico, acontece na prática. Claro que também tem o lado emocional, que é o quê? Você conseguir se controlar e fazer aquilo que você se propõe a fazer. E tem a questão do gerenciamento, que é muito mais do que 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Gerenciamento de risco vai muito além disso, né? Vai de como você conduz a operação,
vai de você entender se o que está acontecendo é bom ou não para você na posição que você tomou, né? Vai da gestão financeira também da sua conta de maneira geral. Enfim, é um papo bem longo para a gente desenvolver, o nosso tempo é curto, mas eu penso que é isso. Eu acho que a gente tem que encaixar todas essas coisas e fazer essas coisas se conversarem, e principalmente a teoria bater com a prática. Viu, Kim, desculpa. Muitas coisas legais que o Renan falou, mas a principal que me chamou a atenção agora nesse final foi, eu primeiro fiz o levantamento estatístico. Para quê? Para que o inconsciente dele se convencesse de que aquilo estaria tudo bem, levar 40% de stops. Porque 60% Perfeito, em alguns casos sim. Então, aquilo traz a tranquilidade para o consciente. E mais do que isso, aí você passa a saber selecionar quais são os momentos que você está disposto a isso, quais não são. Autoconhecimento, saber como convencer o consciente, o inconsciente através do consciente. Então, a planilha, a forma estatística, a maneira de visualizar o passado para que fique o consciente mais tranquilo. E é fazer backtest. As pessoas não passam por esse processo. Perfeito. Você vai lá, abre uma conta da corretora, coloca X mil reais, coloca o profit para funcionar, faz uma boleta, dá certo, já abre um perfil no Instagram com fulano de tal trader. Pronto, sou trader. Tô bombando, a coisa vai andar. E, infelizmente, não passa por todo esse movimento, esse processo de... Processo é que prepara, né? Exato, a educação. Sensacional. Agora, buscando um pouco mais de interação aqui com vocês, estão curtindo, turma? Tá bacana o papo, de alto nível? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem mais de uma estratégia, mais de um setup? Uma estratégia para rompimento, uma estratégia para reversão? Levanta a mão. Legal. Do ponto de vista de vocês, começando pelos GBacks, é melhor se especializar em uma única estratégia, ter um único setup, ou é melhor ter um arsenal de setups para que você possa se virar nos diferentes momentos de mercado? Via de regra, nós estamos falando que cada um de nós aqui tem um determinado perfil. Então, de repente, será que vale a pena eu ter uma técnica para operar consolidação se eu não tenho perfil? Se eu, na verdade, no fundo, eu não curto de operar consolidação? Essa pergunta, eu acho que é para a gente... Vamos lá, vamos dividir igualmente. 2 minutos para cada um, tá? Fechou. Olha só, resumindo o que eu vejo de mercado, né, a gente vai decidir. Day trade. Mundo day trade. Acho que a maioria aqui vota day trade ou é swing trade. Vamos lá, day trade, levanta a mão. Ótimo, então vamos esquecer swing trade por enquanto. O que eu vejo para day trade funcionar? Vivo de day trade a minha vida inteira. 2012 eu contratei uma coach que montou para mim um planner que era para usar o mental forte, não abalar com stops, e só tinha uma maneira disso acontecer. Era fazer estatística de pelo menos 200 operações, tá? Aí tem muito aluno meu que sabe disso, que é 10 operações por dia, durante 20 dias, um mês, você já começa a ter uma base. Que horas que eu ganhei, qual setup que eu usei, qual que me dá gain, qual que me dá loss, qual que me permite acreditar que meu cérebro sabe que aquele funciona ou não. Você criando essa base, você transforma seu cérebro em querer comprar quando cai e vender quando sobe, a qualquer momento, em uma máquina de respeitar setups. Então, não vou ter um setup. Eu tenho a agenda macro do dia, que é importantíssima, cenário macroeconômico internacional, nacional, olhar como é que estão as mineradoras lá fora, o petróleo. Você tem uma rotina que você olha o macro primeiro e fala, hoje é um dia de alta. Você sabe que vai ser de alta, o BC vai baixar juros. Cara, você tem que comprar bolsa. BC está subindo os juros, danou-se. Saiu um payroll daquele maluco. Eu vou esperar subir 2 mil pontos para vender, eu quero 2 mil pontos para comprar. Alguém aqui já deve conhecer o setup do elástico quando tem número. Então eu tenho o setup do elástico, eu tenho o setup da praia, eu tenho o setup da raiva, eu tenho o setup do rompimento, eu tenho do falso rompimento. São vários. Você usar tudo de uma vez, eu vou tomar um monte de stop para quebrar. Então você tem que ter uma consciência. Pô, esse horário o americano rompe e faz o falso rompimento. Já fico pronto, esperando romper, para quando voltar abaixo do topo vender com mão cheia. Cara, é batata você dar acerto de 80%, 90% nessas operações. Se eu perder 10, não é porque eu perdi 1 ou 2 operações, isso não funciona. E a gente já escuta, o cara é uma fera, se entrou lá, assim, uma operação stop. Fiz outro stop. O cara sabe pra nada. Perdi dinheiro com eles. Aí você vê o cara acertar mais 8, aí, né? Sim. Então, não é uma operação. Não são duas, não tem um setup, é uma lógica, é um roteiro que leva tempo para você maturar e a gente nasce com o cérebro errado. Nosso cérebro é sabotador, então você tem que treinar e aprender os dados realmente, como o Bertani falou. Excelente.
Depois a gente conversa mais. Só pra te falar, você cravou os 2 minutos, hein? Bertani, você tem 2. Tá parecendo debate político. A gente não foi treinado para estar errado, Analista, seu nem para tempo. perder dinheiro. E no mercado, quando a gente tá errado, a gente perde dinheiro. Muitas vezes o trader quer entrar no mercado para estar certo, e não é isso, que faz o preço médio, começa a fazer um monte de loucura. E a pergunta aqui é sobre setup, que eu... Cara, Se vale a pena ter várias estratégias ou se especializar em uma. veja, ter várias estratégias vai te dar a condição de operar em diversos tipos de mercado, características de mercado. O mercado, para mim, antes, quando eu comecei, eu achava que ele era muito mais matemático. Eu sou matemático de formação. Mas ele é muito mais biológico, com os sentimentos. Então o mercado ele começa a repetir padrões, daqui a pouco ele muda justamente com o aspecto da captura de liquidez, da busca da manipulação, e aí aquilo para de funcionar. Se você não está bem preparado, como o Giba acabou de citar, você vai falar, pô, isso aqui não funciona. Só que aí entra o levantamento estatístico, entra o entendimento daquilo vai funcionar naquele tipo de mercado ou não. Então ter várias estratégias é para vários tipos de mercado e vai da personalidade de cada um. Se isso vai ser concebível com a tua característica. Então, eu acho que se isso lhe fizer bem, você entender o mercado lhe faz bem, excelente. Agora, seja muito bom num determinado tipo de mercado. O mercado entrou em tendência, cara, eu sei comprar em tendência, eu sei vender em tendência, eu sei comprar em consolidação, operar em consolidação. Escolha. Vocês estão percebendo que a minha fala está muito assim, se conheça e foque. Faça muito bem feito, nem que seja 1 ou 2 ou 3 únicas ferramentas. Mas seja muito efetiva, seja headshot, seja sniper, porque a hora que você atirar, sabe, aquele cachorro que você fala assim, ó, não lata, não lata, não lata, passou um gato, ele sai que nem um louco, passa na rua e é atropelado, ele não pensa. É o trader, cara, apareceu o meu jeito de operar, tomei stop. Se apareceu o teu jeito de operar e você tomou stop, tá tudo bem. Porque aquilo você sabe que no longo prazo, o trading, no longo prazo tem que funcionar, não é amanhã ou no mês seguinte. Se você conseguir colocar isso em prática, ou seja, repetir sempre o mesmo processo, e aquilo tem uma vantagem estatística, não tem como dar errado. Renan, Bom, acho que a gente bateu bastante na tecla do perfil, né? Eu acho que a primeira coisa é essa, né? Entender o seu perfil, entender o quanto você está disposto a tomar risco no mesmo dia. De repente você quer fazer uma operação que tem um risco, você tenda a tomar menos calor na operação, ou de repente você escolhe operar o mercado lateral, que é um mercado que naturalmente é mais enrolado, você vai sofrer um pouco mais de calor naturalmente na maioria das operações. A grande questão acho que é a gente entender o perfil, e aqui eu acho que entra uma das belezas do Price Action, que é ele te prepara para operar todos esses tipos de mercado. Agora, como foi mencionado, você vai operar tudo que vem pela frente? Depende, né? Às vezes não é uma boa ideia. É claro que eu tenho, por exemplo, minha menina dos olhos, que são os rompimentos. Adoro os rompimentos, são os meus trades favoritos. Mas, se eu ficar esperando só o rompimento para operar, às vezes eu nem tenho operação no dia. Então, às vezes eu tenho que ceder a operar alguma coisa, um canal que eu chamo de canal de correções curtas e rasas, que é um canal mais forte, onde você tem uma correção extremamente curta, o mercado deixa uma barrinha, um dojizinho, uma estrela cadente, testa abaixo, volta a subir, eu estou comprando ali abaixo dessa estrela cadente ao invés de vender, enfim, ou tendências mais amenas, onde eu já tenho correções mais complexas, com mais de uma perna, ou seja, eu adiciono complexidade no movimento e eu tenho que pensar, eu estou pronto para operar com essa complexidade maior do movimento que está acontecendo? Se a resposta for sim, e você estiver bem com isso, ok, manda brasa. Eu acho que a gente tem que estar preparado para diversos tipos de mercado, até porque o mercado muda a cada nova barra. Cada novo candle que aparece, você pode estar em um mercado diferente. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, não só para operar esse mercado que pode aparecer e ser diferente do que estava acontecendo, mas também para entender que esse mercado mudou e, de repente, você botar o pé no freio e falar, opa, agora é a hora de eu não fazer nada. Eu acho que tão importante quanto saber a hora de operar é saber a hora de não operar. E de novo, para mim uma das belezas do Price Action é trazer isso, trazer essa clareza de uma maneira racional, lúcida para a gente tomar a decisão. excelente. Eu acho que aqui a grande maioria opera índice dólar, certo? Bitcoin. Bitcoin já? também? Já ali, ó. O mais novinho é Bitcoin, ó. Então pergunta e resposta direta. Gibex, índice ou dólar? Cara, eu sou fã do índice. Esquece. Bertani, índice ou dólar? Qualquer um dos dois na sala opera mais o índice pela questão do risco. Ele é menos alavancado. Mas os dois, gosto dos dois. Sensacional. Para call, como analista, eu prefiro o índice para operar na minha conta dólar. Agressivo, né? Mais alavancado, 10 pontinhos ali, já faz o dia, resolve o dia, né? Turma, muito obrigado pela participação de vocês nessa edição da Expert. Em nome do Grupo XP, agradecemos aí a presença de Bertani,
A presença de Nenão Roça, Foi um Gimenez, prazer. que está com a gente sempre aí. E a todos vocês, muitíssimo obrigado. Esperamos que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Bons trades, bons investimentos e para frente sempre. Valeu, Kim. Valeu, Kim. Valeu. Obrigado.